Muitas pessoas não possuem familiaridade com jogadores de épocas passadas e naturalmente voltam sua atenção aos atletas mais jovens que não estão ativamente engajados em virtude de sua juventude e, evidentemente, pela contextualização temporal, ou seja, o presente período. Todavia, é oportuno ressaltar que no âmbito do futebol brasileiro subsistem ícones eternos adotados como lendas, alguns já em memória e outros, graças a Deus, ainda presentes. Este é o caso da nossa personalidade de hoje neste vídeo. Portanto, vamos falar da figura do Reizinho, o Patada, o Maloca, Roberto Rivelino. Quem foi Roberto Rivelino? Roberto Rivelino é um ex-jogador brasileiro que atuava como meia e ponta esquerda. Rivelino é frequentemente considerado um dos melhores jogadores da história do futebol. Jogou de meados da década de 1960 ao fim da década de 1970 pelo Corinthians e pelo Fluminense. Foi um atacante tricampeão do mundo com a seleção brasileira em 1970. Foi quarto lugar na Copa do Mundo de 1974 e terceiro em 1978. Conhecido pela técnica apurada exemplificada do drible chamado de elástico, também tinha um chute muito forte, onde ganhou o apelido de A Patada, e portador de um gênio explosivo. Foi ídolo do Corinthians e do Fluminense Futebol Clube. História. Uma família de italianos vindo da cidade de Mascialgodena constituiu o núcleo familiar onde ocorreu o nascimento de Roberto Rivelino em 1º de janeiro de 1946 na grande metrópole de São Paulo, no Brasil. Filho de Nicolino Rivelino, também conhecido como Seu Nicola, figura essencial em sua trajetória, atuava como agente, auxiliando-o nas vítimas, e da senhora Holanda. Rivelino cultivou sua paixão pelo futebol ao jogar frequentemente nas ruas da região do Brooklyn, em São Paulo, onde sempre residiu, e ao acompanhar fervorosamente partidas de futebol amador. Foi nas competições amadoras que Rivelino deu os primeiros passos rumo ao desenvolvimento de seu talento, representando o Clube Atlético Indiano e também praticando futebol de salão pelo Esporte Clube Banespa. Logo depois, em 1958, ele recebeu uma oportunidade de teste no São Paulo, que não se concretizou, levando-o de volta à vida esportiva no Indiano e no Banespa até 1962. Nesse ano, ele tentou a sorte no Palmeiras, o clube de sua devoção. No entanto, sua experiência nos treinos controlados por Mário Travaglini não foi positiva. Insatisfeito, ele desligou-se do Palmeiras e estava esperando por uma outra oportunidade. Essa oportunidade surgiu no Corinthians em 1963, conduzida por José Castelli, conhecido como Rato, técnico das categorias de base do clube. Rivelino finalmente obteve aprovação. Ele exibiu seu talento de maneira notável em 64, quando o Corinthians conquistou o título paulista de aspirantes com uma equipe elogiada, e Rivelino se destacou como grande figura. Durante esse período, Maloca, como era apelidado, atraiu os torcedores corintianos às partidas de aspirantes, só para testemunhar sua habilidade em campo. Não gostou muito e, em 1965, Rivelino foi promovido à equipe principal do Corinthians. Rapidamente, ele se tornou uma peça central no campo, exibindo uma diversidade técnica impressionante, notadamente com chutes potentes e dribles ágeis, especialmente o famoso elástico, no qual sua perna esquerda passou rapidamente sobre a bola antes de tocá-la à frente. Rivelino aprendeu esse drible com Sérgio Echigo, seu colega de equipe nos aspirantes do Corinthians. Em 1968, ele recebeu sua primeira convocação oficial para a seleção brasileira, embora Rivelino já tivesse vestido a camisa amarela em jogos não oficiais. Não gostaram de que ele se firmasse como titular, especialmente após a saída de João Saldanha e a chegada de Zagallo como técnico. A combinação desse sucesso foi a vitória
na Copa do Mundo de 1970, durante a qual Rivelino atuou em todas as partidas e marcou gols cruciais, como o primeiro da campanha contra a Tchecoslováquia e o gol que abriu a vitória sobre o Peru nas quartas de final. Com seu destaque na seleção, a pressão sobre Rivelino aumentou devido ao jejum de títulos paulistas no Corinthians. Finalmente, em 1974, a pressão culminou após uma boa atuação na Copa do Mundo daquele ano pelo Brasil. O meio-campista se destacou na equipe que chegou à final do Campeonato Paulista. No entanto, a derrota para o Palmeiras manteve o jejum de títulos estaduais do Corinthians por 20 anos. A imprensa e a torcida pressionaram o Rivelino. Como resultado, após uma década no clube, ele deixou o Corinthians e se transferiu para o Fluminense. No clube carioca, as dificuldades foram superadas. Rivelino se tornou a peça central da máquina tricolor, que conquistou 2 títulos cariocas e chegou às semifinais do Campeonato Brasileiro em 75 e 76. Na seleção brasileira, Rivelino manteve seu status de destaque e participou da Copa de 78. No entanto, uma lesão sofrida no primeiro jogo levou de grande parte do torneio, fazendo com que ele retornasse apenas para a disputa do 3º e 4º lugares contra a Itália. Logo após a Copa do Mundo, Rivelino deixou o Fluminense e se juntou ao Al-Hilal, da Arábia Saudita. Ele conquistou um campeonato árabe em 1979 e uma Copa do Príncipe em 1980 pelo clube saudita. No entanto, em 1981, Rivelino seguiu ao Brasil, apesar da objeção dos dirigentes do Al-Hilal. Como retaliação, eles recuperaram seus direitos e proibiram sua transferência para o São Paulo, onde ele estava treinando. Como resultado, Rivelino encerrou sua carreira. Inicialmente, Rivelino fundou uma escola de futebol no bairro paulistano do Brooklyn. No entanto, em 1984, recebeu um convite do narrador Luciano do Vale para atuar como comentarista na TV Bandeirantes. Além de seu trabalho na emissora durante uma década, Rivelino também fez parte da Seleção Brasileira de Masters, uma iniciativa de Luciano em 1987. Em 1994, Rivelino decidiu se mudar para o Japão, onde teve uma breve passagem como treinador do Shimizu S-Pulse, antes de retornar ao Brasil e à TV Bandeirantes, onde ficou até 2002. Nesse mesmo ano, ele participou da Copa do Mundo pelo Sport TV, antes de ter uma breve passagem como diretor de futebol do Corinthians em 2003. Finalmente, em 2012, Rivelino voltou à televisão como um dos debatedores do programa Cartão Verde da TV Cultura e continuou a administrar uma escola de futebol que mantém até os dias atuais. Como está atualmente o jogador? Roberto Rivelino está atualmente com 77 anos e mora em São Paulo, no Brasil. Ele é casado e tem 3 filhos. Rivelino se aposentou do futebol profissional em 1981, mas continua ativo no esporte como comentarista e treinador. Ele também é dono de uma escolinha de futebol. Rivelino é considerado um dos maiores jogadores de futebol de todos os tempos e é membro do Hall da Fama do futebol brasileiro. Clubes e federações por onde passou. De 65 a 74, no Corinthians como atacante. Em 70, na Copa do Mundo na Seleção Brasileira como atacante. Em 72, na Portuguesa como atacante. Em 74, na Seleção Brasileira Copa do Mundo, atacante. De 75 a 78, no Fluminense como atacante. Em 78 a 81, no Al-Hilal, meio campo. Em 78, na Seleção Brasileira Copa do Mundo, atacante. Em 79, no ABC, atacante. Em 81, no São Paulo como atacante. 84, no Nacional de Manaus, atacante. E em 85, no São José Esporte Clube como atacante. Os primeiros passos. Nossa história começa nas ruas do Rio de Janeiro, onde um jovem chamado Rivelino chutava sua primeira bola. Filho de família simples, ele sentiu dificuldades financeiras, mas sua paixão pelo futebol o impulsionou a superar os obstáculos. Em 63, aos 17 anos, Rivelino assina seu primeiro contrato profissional com o Fluminense. Ascensão no Fluminense. Rapidamente, Rivelino conquista seu espaço no Fluminense
brilhando como meio-campista. Sua visão de jogo única, dribles desconcertantes e chutes potentes o tornam um destaque. Durante sua passagem pelo clube, ele marcou incríveis 122 gols e conquistou diversos títulos, incluindo o Campeonato Carioca e a Taça Guanabara. O salto para o exterior. Em 1974, Rivelino parte para uma jogada no futebol europeu, assinando um contrato com o Al-Hilal, na Arábia Saudita. Sua magia nos gramados conquista os fãs locais e também abre portas para uma transferência ao Corinthians, onde ele se consagra como ídolo. Sua passagem marcante pelo clube alvinegro inclui vitórias no Campeonato Paulista e a criação da famosa torcida fiel corintiana. A era na seleção brasileira. Rivelino é uma peça fundamental na seleção brasileira durante os anos de 70. Ele faz parte do lendário tempo que conquista a Copa do Mundo de 1970 no México, marcando gols cruciais e fornecendo assistências magistrais. Sua parceria com Pelé e Tostão é um espetáculo à parte, consolidando sua confiança como maestro do meio-campo. Regresso e despedida. Em 1978, Rivelino volta ao Fluminense, encerrando sua carreira no clube que viu crescer. Suas últimas temporadas são marcadas por sua sabedoria tática e liderança inspirada. As lesões começam a afetar seu desempenho, mas sua influência nos bastidores continua inabalável. E assim concluímos nossa incrível jornada pela vida e carreira do lendário Rivelino. Das ruas do Rio de Janeiro aos maiores palcos do futebol mundial, ele nos presenteou com momentos de pura magia e talento. Sua habilidade inigualável, conquistas e legado ecoam nas mentes e corações de todos os apaixonados pelo esporte. Rivelino, o maestro dos gramados, a lenda ainda viva que jamais será esquecido. Agradecemos por nos acompanhar nesta emocionante narrativa sobre a vida do jogador Rivelino, um verdadeiro ídolo do seu tempo. Não se esqueçam de deixar seus comentários e sugestões para vídeos futuros. Até a próxima edição.